Boa noite, meu povo. Como que vocês estão? E hoje o assunto selecionado para nossa live é objeções, os famosos nãos que a gente recebe dos nossos clientes. Cyber, meu querido, boa noite. Rick, boa noite. Todos sejam muito bem-vindos aos nossos 10 minutos de vendas. E hoje vamos falar um pouquinho de objeções, gente. Os famosos nãos da vida, dos clientes, dos processos, das nossas tratativas de vendas. E assim, gente, eu quero começar hoje contando para vocês sobre um podcast que eu ouvi e mexeu muito comigo, que é referente a essas objeções. Hoje, na ida para o trabalho, às vezes eu coloco uns podcasts pra gente ir se atualizando, enfim, né? E hoje eu tava ouvindo um deles que o Caio Carneiro postou contando sobre um vendedor de livros. E isso mexeu muito comigo, porque a gente tá muito acostumado a falar assim, que a gente tem que ouvir não, muitos nãos, para ter uma sequência grande de sims, né? Só que esse vendedor de livros, em especial, ele ouve muitos nãos, mas muito mesmo. E serviu até como um combustível aqui para mim em vendas, eu creio que vai servir para vocês também. E foi assim a história, eu vou resumir para vocês, né? Mas basicamente o Caio, ele tava no aeroporto e o voo dele foi cancelado. E ele tava sentado lá, aguardando para remarcar o táxi, não lembro direito. E ele tava notando que tinha um vendedor de livros do outro lado, recebendo vários nãos do pessoal. Algumas pessoas nem olhavam para ele, outras falavam que não queriam. Tinha até um time de basquete entre esse vendedor de livros e ele. E ele vendo de longe a resistência desse vendedor e a alegria que ele tratava aqueles clientes que passavam, uns fingiam que não viam ele, outros faziam um pouco caso. E o Caio falou assim, se ele vir até mim, se ele falar tudo isso de não para essas pessoas que tem entre a gente, tinha até um time de futebol entre eles, né, de basquete, eu vou comprar esse livro e muito mais dele. E ele olhava aquilo de longe e torcia para que o vendedor de livros chegasse nele, que ele resistisse, que ele continuasse firme tentando, ouvindo vários nãos, porque ele ia receber um sim gigantesco dele, né? E, gente, ele chegou. Ele chegou até o Caio. E aí ele contou a história dele pro Caio. Ele conta que ele tava ali no aeroporto e ele precisava fazer o dinheiro dele do aluguel naquele dia, que era tipo o limite para ele, inclusive, né? E ele vendia esses livros com muita insistência e com uma paixão muito grande por aquilo que ele tava fazendo, sabe? E aí o Caio falou para ele assim, qual que é o valor do seu aluguel, né? Aí ele falou que parece que faltava R$ 500, era uma coisa assim. Aí o Caio falou assim, eu vou comprar um livro seu e eu vou te ajudar. Só que aí ele disse um sim muito maior para esse vendedor de livros. Ele pediu o Pix dele, né, para fazer. Eles têm Pix? Tem o Pix. E fez a transferência do valor do livro pra ele, né? Ele falou assim, você não vai ver? Aí descobriu que até o celular ele tinha vendido para ajudar nas despesas. Só que depois esse vendedor de livros foi até o caixa eletrônico para ver. E o Caio
depositou para ele todo o valor do aluguel e muito mais. E além disso, ele fez no aeroporto mesmo, ele fez um post no Instagram dele, contando, né, a história desse vendedor. E deu um print no recibo, né, que ele fez do Pix para ele. E muitos amigos dele, a comunidade dele, porque é uma pessoa muito querida, né, muito conhecida. Inclusive, ele acabou de lançar aquele livro Infodere-se agora, enfim. E as pessoas fizeram um Pix atrás do outro para ele. E quando ele vai no caixa eletrônico ver, né, o que estava acontecendo, porque ele não tinha mais nem o celular, ele conta no podcast que ele até abraçou o caixa eletrônico, que ele nem acreditava naquele valor. Mas resumindo, gente, ele precisou levar muitos nãos. E ele conta, o Caio pergunta pra ele, quantos nãos você recebe num dia, né? Ele falou assim, em torno de 200. Daí multiplica isso, vezes 5 na semana, e depois vezes 30 no mês. Aí eu falei, nossa, o tanto de não que esse cara leva não faz nem cosquinha. Porque, tipo assim, os meus não fazem nem cosquinha. E eu achando que eu, nossa, super tava acostumada a levar não dentro do processo de vendas. Então, assim, gente, foi um combustível gigantesco isso. Depois eu até aconselho vocês a darem uma olhadinha nesse podcast, porque é uma injeção de ânimo, porque realmente a gente vai ter que levar muitos nãos para que os sims comecem a chegar, né? Mas falando aqui um pouquinho de objeção, eu queria deixar bem claro a diferença, que objeção não é rejeição. Objeção é simplesmente quando o cliente não conhece o suficiente o seu produto para te dizer um sim. Muita gente confunde, né, objeção com rejeição e leva isso pro pessoal. Só que não, gente, é um não momentâneo pro nosso produto e não pra gente, pra nós vendedores. É isso que a gente tem que separar dentro do processo de vendas, que dá aquela coisa pra você assim, nossa, calma, é só uma fase, daqui a pouco vai passar esse não. Deixa eu ver quem que entrou aqui, a Paty. Oi, Paty, como que você tá, querida? Ian, Stephanie, sejam bem-vindos. Gente, e objeções, né? Voltando no assunto aqui, eu vou dar algumas dicas que me ajudam muito no dia a dia. E uma delas é buscar ativamente as objeções, não esperar ela chegar na gente, né? O cliente chegar e começar a falar, olha, eu não concordo com esse preço, eu não concordo com esse prazo de pagamento, eu não concordo com N fatores do processo de vendas. Porque se você sabe que a sua objeção é o preço, já mata ele no começo do processo de vendas. Sabe por quê? Porque a gente fica com tanto medo de matar alguma objeção, com medo que o cliente interrompa o processo de vendas. Sabe o que acontece? Chega lá no final, depois que você falou tudo sobre o seu produto, falou tudo sobre você, sobre os seus valores, e realmente para ele preço era uma objeção. Então mata no começo, não perde tempo no processo de vendas e vai para o próximo, certo? E quando você vai atrás de ativar as objeções, no caso, mostra uma confiança, abre um sistema realmente de bate e volta com o cliente, onde ele entende que você realmente está por dentro do processo, que você sabe do que você está falando, que você tem segurança. Fugir de objeção, gente, é um erro gigantesco. Não é um problema? Você não vai ter que passar? Eu digo mais, não é nem um problema, é um obstáculo. Você vai ter que passar esse obstáculo para você vender. Então, que seja no começo logo, entendeu? Joga as cartas na mesa, seja transparente com o cliente e vamos pro abraço, certo? E eu falo que a venda, ela só acontece depois do não. É ali que a venda acontece. Porque se não teve objeção, você que sofreu uma compra, você não fez uma venda. O que é um compra? Entendeu? Então, realmente, eu acho muito importante essa parte. E existe uma prospecção que ninguém fala, que é uma objeção que ninguém fala, que é na prospecção. Existem alguns segmentos, por exemplo, quando alguém da Vivo te liga.
Começou a musiquinha, a pessoa falou que é da Vivo, eu já tenho uma objeção gigante. Eu falo, e vem propaganda pro meu lado. Então, quando vocês já sabem que no segmento de vocês tem uma certa resistência, já no ato da ligação, já no ato do primeiro contato, que é a prospecção, já comece mudando, muda o jogo. Fala, olha, eu não sou mais um desses. Eu tô aqui por tal motivo. Já se torna interessante no começo. Você já mata uma objeção ali do cliente. Não seja mais um atendente da Vivo ligando. Porque você já vai cancelar todos. Entendeu? Outra coisa também, gente, que eu acho assim, sensacional mesmo. Quando alguns clientes chegam pra você e falam assim, olha, tá caro. Essa é a maior objeção. Vários vendedores correm para desconto. E, gente, não façam isso. Não façam isso. Corram para valor, para valorizar a marca de vocês, o produto de vocês, o atendimento, entende? Não cheguem dando desconto de cara, porque isso até, tipo assim, te deixa em situação de descrédito, porque, pô, ele já foi direto dando desconto. Então, realmente, lutem. Lutem pelo preço, lutem pelo valor, lutem pelo que vocês representam, né? Até ainda eu brinco que no segmento de estética, beleza, eu tenho algumas clientes e as pessoas pagam muito caro pela autoestima, pela confiança, entende? Então, o valor, ele sempre vai gritar mais alto. E a objeção é o quê? É o vendedor saber ultrapassar esse obstáculo. Pensa assim, é só um obstáculo. Você tem que passar ele, assim como em várias coisas na vida. E, gente, hoje então o assunto foi realmente essa experiência que eu tive, foi um insight do dia, esse podcast, e que fica uma grande dica aqui para quem tá indo pro trabalho, tá voltando, coloca lá para escutar. Porque vai fazer diferença, vai dar uma injeção de ânimo. Porque os nãos que a gente recebe agora é só abertura para os sims chegar. É só entender isso. É um cheque pré-datado mesmo. Isso para começar a semana com tudo, hein? Deixa eu ver quem que entrou aqui. Oi, Fred, boa noite. Guto, Alex, Stephanie, sejam todos bem-vindos. Pessoal, hoje a gente encerra por aqui nossos 10 minutos de vendas, viu? Grande abraço para vocês, uma semana iluminada. Bora ultrapassar as objeções na vida em vendas, hein, meu povo? Beijo gigante para vocês. E qualquer assunto que vocês queiram que eu traga aqui, deixa para mim no direct, que eu vou trazer com muito carinho, pode ter certeza. Um beijo gigante. E até amanhã.